Bom dia para você, a paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê no nome de Jesus e for batizado será salvo. Porém, ao que não crê, já está condenado. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, porque as suas obras são más. Jesus falou pela boca do profeta Joel: perturbai os moradores da terra. Ide e perturbai todos os moradores da terra. Quem sabe assim eles acordam da sua sonolência, quem sabe assim eles se despertam dos seus pecados, que está cheirando mal a narina de Deus. A Bíblia diz: o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Pecado de rebeldia, pecado da idolatria, pecado da avareza, pecado da sensualidade, pecado da vaidade, e entre outros tantos pecados que a humanidade tem praticado diante dos olhos santos de Deus. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é poder. O Evangelho não é para te fazer rico, o Evangelho não é para te deixar próspero, o Evangelho não é para te deixar bonito, o Evangelho não é para te deixar bem socialmente e econômico, mas o Evangelho é para te livrar a sua alma da condenação eterna do inferno. Por isso que Jesus falou: vai por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É como vocês ouviram este louvor: depois da morte não adianta rezar Ave Maria, não adianta rezar Pai Nosso, não adianta consultar mortos, porque vem depois o juízo. Isso a humanidade não quer acreditar. No juízo final, aonde o homem prestará contas com aquele Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido pelas mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só homem fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes e os limites da sua habitação, para que porventura buscasse ao Senhor, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos nós sua geração. Sendo pois nós geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante à prata, ao ouro ou à pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância do homem, anuncia agora em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça vai julgar este mundo. Por meio do varão por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, aquele Jesus que fora crucificado pelas mãos de homens pecadores, aquele Jesus que ao terceiro dia ressuscitou em meus mortos, pois nem a morte pôde o conter. Ele falou no Evangelho de João, no capítulo 10, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou e torno a trazer de volta, porque Ele tem domínio sobre a vida e sobre a morte, Ele tem domínio sobre todos. Por isso que Ele, quando mandou os seus discípulos pregar o Evangelho, a única mensagem que eles tinham era apenas duas mensagens: Jesus e a ressurreição. Jesus Cristo, aquele que os homens esnobaram, desprezaram, insultaram, aqueles a quem os principais sacerdotes, os religiosos, menosprezou, colocando ele lá no madeiro. Foi uma morte desonrosa para um Deus que se fez pequeno, para um Deus que é tão grande e poderoso, mas que Ele amou a humanidade de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê no Filho já está condenado. Ou você pensa que depois que morreu, acabou, ou você pensa nessa ignorância, nesse raciocínio medíocre, que depois que você morrer, morreu no pecado da idolatria, morreu no pecado da sensualidade, morreu na pornografia, morreu assistindo vídeo de pornô, morreu assistindo novela, morreu assistindo futebol, pensa que vai para um bom lugar? A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus, os bêbados não herdarão o reino dos céus, os avarentos não herdarão o reino dos céus. Quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, recebeu o perdão de pecados, porque não é pelas obras que os homens serão salvos, mas é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Todo mundo fala que tem Deus no coração, já nasceu com Deus no coração, desde a sua criança, desde o seu tempo de criança, até o seu tempo da velhice, dizem e afirmam que tem Deus, mas esse Deus que a Bíblia o demonstra e o apresenta como santo, ele não é coabitante com o pecado, ele não é aliado com o pecado que o homem projeta e pratica diariamente. Esse Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado que o pecador tanto gosta de praticar. Por isso que se o homem não se arrepender, a Bíblia diz lá em Salmos, que Deus afiará a sua espada e vai matar. Você acha que Deus vai brincar? Quando Ele deu seu único filho para morrer no nosso lugar lá na cruz, Ele morreu com um propósito para salvar a humanidade de uma grande ira, de uma grande condenação. Jesus não veio aqui ser pacífica, Ele não veio aqui implantar uma religião, Ele não veio ser revolucionário, Ele veio trazer o perdão, Ele veio trazer a reconciliação do homem com Deus, através da sua morte lá na cruz. Eu gostaria de ler com vocês o que o apóstolo Paulo, ele escreve aqui no livro de Atos, porque o que você pensa, o que eu penso não interessa, o que interessa é o que diz a Escritura, porque toda a Escritura, falou o mesmo apóstolo Paulo, foi divinamente inspirada por Deus, e ela é proveitosa para ensinar o homem como andar diante de Deus, para exortar o homem e para repreender o homem a ser perfeito, como varão prudente, sóbrio, diante do seu Deus. E ele, quando esteve aqui nessa cidade de Atenas, ele falou: pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse pois que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida. Bluetooth mode.
nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só homem fez todas as gerações, para que habitasse sobre toda a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício ou imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim saiu Paulo do meio deles. Quando o apóstolo Paulo, ele chega nessa cidade, o seu espírito se comoveu em si mesmo, por ele ver a cidade tão entregue à idolatria, a cidade que estava cultuando outros deuses, deuses da mitologia grega, deuses que não fez o mundo e nem o que há no mundo, deuses que não criaram os céus e nem a terra. Mas ele, no entanto, não só por este motivo, ele ficou se comovido, mas quando ele passava por aquela cidade, lá em Atenas, ele olhava para um altar, olhava para outro altar, e estavam de todas as formas algum Deus sendo cultuado, o Deus da chuva, Deus do sol, o Deus que rainha dos céus, e entre outros demais deuses que eram cultuados. Mas quando ele olhou para um altar, onde estava a descrição ao Deus desconhecido, então o apóstolo Paulo viu aquele povo tão sedento, e eles não sabiam a quem eles de fato estavam honrando com seus lábios. Porém, aquele em que eles não sabiam era aquele que Paulo anunciava, Jesus e a ressurreição. Porque quando Paulo chegou naquela cidade, todos estavam aparentemente e fisicamente e espiritualmente quebrados, destruídos, por não conhecer aquele Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam. Mas quando Paulo, que era um apóstolo levantado por Jesus Cristo, chegou naquela cidade, aonde eles gostavam de ouvir alguma novidade, alguma coisa que viesse como prioridade e inédita, eles paravam com maior atenção para o ouvir. E Paulo falou: olha, esse Deus que vós honrais, não conhecendo, é aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Sabe por que Deus não habita em templos que é feita pelas mãos dos homens? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 16, ele diz: não sabeis vós que vós sois o templo, o santuário de Deus? O que habita em vós, proveniente não é de Deus? Então nós somos o templo do Espírito Santo. Mas no versículo 17, Paulo fala: aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá naquele dia, no dia do juízo final. Está para acontecer um dos maiores fatos de toda a humanidade. Não é o fim da epidemia do coronavírus, não é o fim das doenças no mundo. Será o dia em que o mundo sentirá a falta deste evangelho. Será o tempo em que as pessoas correrão de uma parte para outra, procurando pelas palavras do Senhor, mas não vai poder encontrar, porque o profeta Amós falou que vem dias, diz o Senhor, em que enviará sobre a face da terra fome,
mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Então vai chegar um tempo que o homem hoje que passa longe para não ouvir a mensagem de Jesus, vai chegar um dia em que esse mesmo homem vai ter fome e sede. Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos de coração, porque deles é a terra. Mas quando o homem, pela dureza do coração, se entrelaçou nos cuidados desta vida, se desviou do santo mandamento que Deus ordenou pelos seus apóstolos, pelos seus profetas, e quando Paulo viu que aquela cidade estava inteiramente afundada na idolatria do futebol, na idolatria dos artistas, na idolatria do cinema, na idolatria dos filmes satânicos que o cinema promovem, então Paulo, ele não se conteve, porque Paulo sabia que ele vivia uma boa parte da sua vida na ignorância do pecado. Mas quando ele viu e disse na sua carta que ele escreveu aos Gálatas: aprove a Deus que desde o ventre me separasse para o seu evangelho, eu persegui pela ignorância da mais severa seita de fariseu. Quando Paulo, ele vai expor a mensagem que ele aprendeu do próprio Senhor Jesus, ele vai contar que não é pelas obras do homem, não é pelo que o homem faz para Deus, porque Deus não quer de você dinheiro, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer de você a obediência à sua santa palavra. O que Deus exige de cada um de nós é a obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você ir para a igreja, dar dízimo, não adianta você ir para a igreja rezar Ave Maria, fazer sacrifício de tolo, sendo que vive na idolatria, vive no pecado, vive na rebeldia. O profeta Oséias, quando ele escreve o seu livro, ele falou no capítulo 4, versículo 6, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Ninguém conhece uma pessoa e fica por isso só, ele vai todos os dias em manter a comunhão. É assim nós com Deus. Se você quer conhecer Ele, você tem que todos os dias manter a sua intimidade com Ele, separar deste mundo, porque o mundo jaz do maligno. O Deus desse século, o apóstolo Paulo falou que é o diabo, e ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. A pessoa hoje procura o Deus Mamon, o Deus da loteria, o Deus da Mega Sena, o Deus da lotomania, mas o Deus da Escritura, eles não querem buscar, porque esse Deus vai exigir santidade, mas o Deus da loteria vai exigir para você felicidade. Esse Deus, ele oferece para você uma cruz, para você morrer todo dia para este mundo, porque se você amar o mundo, se você for amante do mundo, o amor do Pai não permanece em ti. Filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Você vai trabalhar a vida inteira, sofrendo debaixo do sol quente, você vai trabalhar a vida inteira, para sustentar os seus filhos, e vai morrer assim a preciosa salvação de Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação? Mas aqueles atenienses eram muito supersticiosos, acreditavam em tudo, menos na palavra. Acreditava em ferradura de cavalo colocada no umbral da casa, acreditavam em lencinho ungido, acreditavam em sal grosso. Mas quando Paulo pregou Jesus e a ressurreição, ninguém mais queria saber de deusa Diana, ninguém mais queria saber de rainha dos céus, ninguém mais queria saber do Deus da chuva, do Deus do sol, do Deus dos oceanos. Quando eles ouviram Paulo falar da ressurreição, eles falaram: acerca disto nós o ouviremos outra vez, porque o que nos interessa é depois da morte, não é agora.
Hoje você pode beber, pode fumar maconha, pode cheirar cocaína. Hoje você pode fazer sexo com todo mundo, pode fazer sexo até com os animais. Mas o dia que você morrer, as suas obras te acompanharão até o juízo final. Hoje cada um tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, dos seus delitos. Mas as pessoas não querem, porque o pecado é um prazer muito bom. O pecado, ele é bom até demais. Mas o que acontece é que esse mesmo pecado te colocará em distância de Deus, de eternidade a eternidade, séculos de séculos. Mas esse Deus, que deu o seu único filho, que nem ao mesmo seu filho ele poupou, Jesus teve a morte mais desonrosa para um ser humano, a morte de cruz. Por isso que o profeta Isaías falou, ele foi pendurado no madeiro. Era a morte mais desonrosa que um homem poderia passar. Não era a morte de tiro, não era a morte de espada, mas era a morte pregada na cruz, porque era maldição. Por isso que a mensagem da cruz é salvação, mas a cruz é maldição. Quando você pendura um crucifixo no seu pescoço, você está carregando a arma que matou o Filho de Deus. Pendura o revólver 380 no pescoço, a arma que matou seu filho, você não tem coragem. Mas a arma que matou o Filho de Deus, você anda para cima e para baixo, pendurado no retrovisor do carro, pendurada na sala, pendurada no pescoço. Essa foi a arma que matou o Filho de Deus, porque a maldição da cruz caiu sobre ele. Por isso que o profeta Isaías falou que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele veio buscar salvar o que se havia perdido. Mas quando Paulo pregava essa mesma mensagem que eu estou pregando aqui hoje, eu vim lá de São Paulo, Deus me trouxe lá de São Paulo para pregar a mensagem para os italbienses, para vocês se arrependerem, porque Deus determinou um dia em que com justiça vai julgar este mundo, vai julgar Itaubim, porque maior juízo haverá para vocês se vocês não se converter, não se arrepender, do que foi para Sodoma e Gomorra, do que foi para Cafarnaum. Maior juízo haverá para esta cidade que hoje está ouvindo a falar acerca da ressurreição e da salvação em Jesus Cristo, do que foi para aqueles que morreram sem conhecer a Jesus. O tempo é curto, a vida é curta. A Bíblia diz em Salmos 90 que a vida de um homem, ela é de 7 gerações, 70 anos, 7 décadas. O que passa disso é com enfado e canseira. O máximo que consegue chegar, 110, 111, 114, o máximo. E quando chega, é em cima de cadeira de roda, é em cima de um leito, de uma cama. Mas isso é aquilo que Deus falou pela sua palavra. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que Jesus falou, quando entrar numa cidade, dizei, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Se o homem não se arrepender, Deus não vai poupá-lo, porque o profeta Naum falou que Deus não terá um pecador por inocente. Ou você se converte ao evangelho de Jesus, ou você passará a eternidade no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Religião nenhuma te salvará. Pode dizer que é católico, pode dizer que é macumbeiro, pode dizer que é espírita, pode dizer que é evangélico, mas se não nasceu de novo, não se converteu, não teve uma vida com Cristo, e Cristo em ti viveu, você é o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, Paulo falou que se nós esperar Cristo só para esta vida, somos considerados os mais miseráveis dentre todos os homens. É por isso que as pessoas fazem plano para o amanhã. É por isso que as pessoas se preocupam só com o amanhã, mas se esquece que hoje mesmo Deus pode pedir a alma dela. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você preparou e para quem será?
Preparou? O que você preparou? É a pergunta que Deus está fazendo a você. Porque depois da morte não tem purgatório. Depois da morte não existe reencarnação. Como Allan Kardec falou no seu livro. Não existe purgatório como os papas falam. Existe o que está escrito em Hebreus capítulo 9 e versículo 27. Cabe ao homem uma só vez morrer, vindo depois o juízo de Deus. Sabe o que é o juízo de Deus? A Bíblia diz que o povo não tem conhecimento. Até o boi, até o jumento conhece a voz de Deus, mas o povo não sabe quando Deus fala. A groa e a andorinha sabe o tempo da sua arrebação, mas o meu povo não entende, não conhece o juízo de Deus. Salmos 89, a Bíblia diz que a base do trono de Deus é a justiça e o juízo. Então essa história, que as pessoas podem viver de qualquer maneira, meu corpo, as minhas regras, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, ninguém é dono do meu nariz, é eu que mando em mim. Essa história é mentira que o diabo contou, porque você foi comprado por um alto preço, preço de sangue. Pedro falou que não foi com prata e nem ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso que você não é dono do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você hoje destrói ele com drogas, com cachaça, com prostituição, com adultério, você vai prestar conta naquele dia, e Deus próprio irá te destruir. Porque Deus, Ele não poupou nem sequer o seu único filho. Jesus falou que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus veio chamar o homem para um arrependimento. Por isso que se o homem não se arrepende, Deus não pode fazer nada por ele, porque o que já foi feito foi lá na cruz, quando Ele derramou o seu sangue para propiciação aos nossos pecados. Ele rasgou a sua carne. A Bíblia diz que como um véu foi rasgado de cima a baixo, assim foi a carne de Jesus sendo rasgada. Por isso que nós não vivemos mais a lei antiga, porque a lei antiga nos condena, mas nós vivemos a nova e eterna aliança, que pelo sangue de Jesus foi nos aberto esse acesso para cada homem, onde esteja ou onde estiver. Busque a Deus. Mais um. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus hoje está batendo a porta do seu coração. Quem tiver ouvidos, a Bíblia fala, que ouça o que diz o Espírito Santo. Mas hoje a pessoa usa a orelha para pendurar alagador, hoje a pessoa usa a orelha para pendurar brinco. Até os homens mudaram a natureza, de homem para com mulher, deitando homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. Então hoje, quem tem ouvidos para ouvir, ouça esta mensagem de Jesus, porque Jesus, a Bíblia fala que Ele não vai condenar o homem, se o homem se arrepender. Mas se o homem não se arrepender, ele mesmo receberá condenação. Pelas suas próprias palavras será justificado, e pelas suas próprias palavras será condenado. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, Jesus falou, eu não julgo, porque eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar. Mas se alguém ouvir e não praticar, já tem quem o julga. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. O último dia, que será o juízo que se assentará para julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, como está escrito em Apocalipse 20. E lá está escrito no versículo 15,
que aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A primeira morte é física, ninguém vai escapar dela, todos iremos passar por ela. Mas o que acontece é que se depois que morreu, para onde irá a sua alma? Aonde vai passar a eternidade a alma do homem que morreu sem Jesus? Jesus contou uma história de dois homens. Um era rico, era um poderoso, tinha dinheiro para esbanjar, vivia uma vida esplendorosa, vivia uma vida regalada e esplendidamente boa, mas o que ele não tinha era a salvação. O que ele não tinha era um nome. Jesus, na história que ele conta, ele não dá nome para o rico, porque lá diante de Deus, não é o que você possui aqui na terra que te levará a ser conhecido nos céus. Lá em Provérbios 22 está escrito assim, que vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. Então o que aquele homem tinha, para ele, aos olhos humanos, ele era o abençoado de Deus, porque tinha carro bom, tinha casa boa, tinha dinheiro de sobra. Ao contrário daquele rico, Lázaro, ele só tinha feridas, só tinha cachorro como seus companheiros, e tinha um nome, Lázaro. Jesus falou que aquele homem morreu, tanto rico como pobre, porque a morte chegará tanto para um como para o outro. A morte vai bater para o rico e também para o pobre, ninguém poderá escapar da morte. Mas o que acontece depois da morte? Jesus falou que o rico, ele acordou no inferno. Lá no inferno, ele começou a pedir misericórdia. É engraçado que em vida, ele nunca dobrou o joelho para orar, ele nunca buscou a Deus, e nem sequer teve misericórdia daquele mendigo Lázaro. Mas lá no inferno, ele bem quis misericórdia. Jesus falou em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aí aquele rico falou para Abraão: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe na ponta do seu dedo um pouco de água e refresque a minha língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Lá no inferno ele se lembrou da misericórdia, mas era tarde demais. Depois da morte veio o juízo. O seu dinheiro não vai livrar a sua alma da condenação do fogo eterno. O seu dinheiro, a sua vida modesta, a sua vida boa, não vai te livrar. A única coisa que livra o homem é se o homem se arrepender e se converter a Cristo Jesus. Mas Lázaro, aqui em vida, só passou por tribulação, só passou por sofrimento. Mas a Bíblia diz que Deus enxugará do seu rosto toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque Deus enxugará do seu rosto toda lágrima. Aquele rico estava chorando amargamente, estava pedindo a Deus misericórdia, mas passou a oportunidade para ele. Hoje Jesus está chamando.